pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do LaLobaCast, o podcast que vai te inspirar através do poker, mas para muito além das mesas. Eu sou Yasmin, eu sou ex-jogadora profissional de poker e CEO da LaLoba Content, uma agência de produção de conteúdo com foco no mercado do poker. Eu sou a Jéssica, jornalista, apaixonada por marketing, mais apaixonada ainda por poker e testemunha do poder transformador que o poker tem. Nascido da nossa paixão pelo poker e do nosso amor pelas pessoas por trás de cada sit, o LaLobaCast ele é um mergulho na vida de profissionais que estabeleceram através do poker. Ao longo dessa temporada, a gente tem conversado com diversas pessoas de diversas posições e trabalhos diferentes dentro do mercado do poker para entender o que há na profundeza de cada um deles e quais são os pontos em que eles têm em comum e o que trouxe eles até o mercado do poker. E hoje, agora, né, nesse episódio, para ajudar a gente nessa missão, a gente tem aqui mais uma mulher, né? Hoje o dia tá forte, né? Mais uma mulher. E uma mulher incrível, inspiradora, e a gente vai saber um pouco mais aqui da jornada dela. Mas a Josi, ela tá no mercado do poker desde 2010? 2010. Há 14 anos. Então chegou aqui quando tudo era mato. E ela veio aí arrancando esse mato, sedimentando, asfaltando e deixando as coisas mais fáceis para quem tá chegando agora. Né? Então, Josi, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite. É muito bom te receber. Muito obrigada a vocês. É uma honra. A honra é nossa, Josi. Josi, você, assim como eu, né, não vem de uma formação como jogadora profissional de pôquer. Como o pôquer chegou na sua vida? Então, não sou jogadora profissional e até hoje, assim, sento para me divertir nas mesas e, enfim, já fiz vários cursos do Acari, muitos cursos do Acari e ainda, né, tô lá ainda. Como foi? Em 2010, o Ari, que é meu marido hoje, nós namorávamos na época e ele narrava pôquer, ainda narra, né, na ESPN. Então fazia os mundiais de pôquer lá. E o Acari era comentarista nessa época de pôquer junto com ele. E nessa época eu estava fazendo uma transição de carreira, eu trabalhava com absolutamente assim, agronegócio, assim, sempre na área de comunicação, mas em outros segmentos. Eu trabalhei em saúde, né, e eu estava em agro, em eventos de agribusiness. E fazendo uma transição de carreira, estava tudo muito ruim assim, com os meus sócios nessa época. E o Ari falou, baby, eu conheço uma pessoa muito bacana que a gente começou a trabalhar juntos na ESPN, agora eu queria que você conhecesse, é o André Acari. E a partir daí eu conheci o Acari e a gente entrou como sócio, na época o Gualtinho, o Walter Salles e o Ale Gomes também eram sócios da TV Poker Pro, e o Vitão também trabalhava nessa época já com, o Vitão é micro desde aqueles primórdios, né? E eu entrei nessa empreitada para trazer conteúdo de pôquer pela internet, numa época em que a internet ainda nem trabalhava para isso, né? Nessa época assim, a gente não tinha essas bandas, a banda larga tão dessa forma como a gente tem hoje, né? Potente, mas ainda assim a gente fazia conteúdo ao vivo de pôquer quase que diariamente. É uma época que o pôquer nacional ainda era embrionário e a internet também. Então, como é que você conseguia fazer tudo isso? Cara, e vindo de um mercado totalmente diferente, né? Porque a gente sabe que é muito difícil falar de pôquer sem entender de pôquer, né? Pois é. Então, eu vim com um trabalho mais comercial. E a partir daí, eu fui me envolvendo também com a produção dos programas. Enfim, a gente catava as coisas pela unha, né? O programa de pôquer, por exemplo, ao vivo, muitas das pessoas que participavam e a gente ligava para casa, tipo, ô, Silvio Santos, sabe? Vamos agora, telefone, né? Elas começaram a trabalhar com a gente. Né? O Flávio Del Valle, por exemplo, ele era uma pessoa que estava lá o tempo todo participando com a gente de programas ao vivo, das trívias, enfim, que a gente fazia ao vivo. E num belo de um dia a gente estava precisando de um profissional lá no Super Poker, a gente chamou ele porque ele amava pôquer. Enfim, foi. É sério que ele chegou no pôquer assim? Ele já jogava. É porque ele já se interessava, né? Porque eu gostaria muito de recebê-lo também, mas dessa vez, né, acabou não dando, mas vai ser muita história. Mas que curioso, gente. Ele ligava lá, então? Ele ligava e muitas vezes... Adoro, já vem as histórias. Muitas vezes a gente não tinha quem participasse ao vivo, a gente tinha que fazer umas pessoas feias, assim, para ligar. E a gente ligava para o Del, a gente
tá precisando de alguém agora para entrar via telefone rápido. E ele sempre foi apaixonado, ele é do mercado financeiro dela. Ele sempre foi apaixonado e ele, não, eu participo na hora, tal. Ele estava sempre disposto. E foi assim que ele começou a trabalhar na produção de programas, que a gente começou a fazer umas mesas também ao vivo ali e transmitir essas mesas de estúdio, né? Naquela época, sem cartas reveladas nem nada, né? Então foi muito doido, assim. Então, Foi bem na unha mesmo. que a carreira dele como jogador não começou aí, mas a carreira dele como comunicador, Como sim. comunicador, sim. Foi aí. Aí o Flávio Del Valle, pra quem não é do poker, né? Porque todo mundo que é do poker conhece ele. Sim. Ele é um dos maiores comentaristas de poker do Brasil, uma voz incrível, Ele tem um poder de prender a gente ali, né? De reter, de entreter, fantástico. Um abraço, Delva, e na próxima você tá aqui, hein? Ele é um personagem, né? É incrível, incrível. Bigode. O Sérgio Prado também tinha programa, trabalhava com a gente. Na época ele era ESPN, ele não era Poker Stars. Quem mais que estava com a gente? O próprio Ari Aguiar, né? Meu marido, ele tinha um programa ali junto também, o Vitão. Tinha mais, o irmão do Akari trabalhava com a gente na técnica, um grande amigo dele também, o Moscou, que, enfim, era uma família ali, né? A gente ficou um tempão, assim, se divertindo e desenvolvendo conteúdo de poker mesmo nesse início. E assim, você tá falando, eu tô visualizando, né? Conheço as pessoas, imagino que era muito divertido, né? Que era um negócio totalmente diferente. Mas vocês pensaram, tipo, vocês sentiam meio malucos de estar fazendo isso? De estar entrando nesse mercado, apostando nisso de certa forma? Ou não, vocês eram muito confiantes e imaginavam que ia ser essa potência toda? Não, a gente tinha esperança. A gente tinha esperança e tinha paixão, né? Então, o Vitão, eu e o Vitão, a gente saía às vezes e falava, nossa, será que um dia a gente vai conseguir pagar nossas contas mesmo? Então, do mesmo jeito que o jogador pensa, a indústria também pensava dessa forma. Ele, nossa, Jô, será que a gente vai conseguir pagar direito nossas contas ainda fazendo isso? Esse negócio de poker, eu falei, né? então eu acho que vai sim, vamos em frente. Então a gente tinha essas elaborações, porque a indústria era não profissionalizada e o dinheiro era mínimo rolando ali, sabe? Era muito diferente, né? Era praticamente só um patrocinador que circulava ali, que era o Poker Stars, enfim, o Full Tilt na época também, né? Então foi isso. Aí depois disso é que a gente se juntou com, né, o Akari, ele foi morar nos Estados Unidos e a operação da TV Poker Pro, ela foi fundida com o Super Poker. E aí entra uma grande outra figura na minha vida que foi praticamente o meu mentor, para quem eu sou eternamente grata, que foi quando realmente as coisas deslizaram financeiramente na minha vida, economicamente, em termos de oportunidade, que foi com o Igor Federal, né? Então, a partir dessa junção, né, o Akari começou a focar bem na carreira dele de jogador e aí o negócio TV Poker Pro, ele se juntou com o negócio Super Poker, que era a revista FOP, né, o site de notícias, eles eram meio que complementares ali. E a partir daí, então, eu fiquei cuidando do Super Poker. E já tem Isso foi em quantos anos? 2012, a junção. Então, eu fiquei 2 anos com TV Poker Pro exclusivamente, até a gente fazer essa junção com o grupo do Igor. 12 anos já nessa. Exato. E agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Liga Particular, que também é apoiadora do LaLobaCast. A Liga Particular é a melhor liga do mercado. E se você tem um clube, não perca a oportunidade de fazer um test drive na liga por 2 semanas com isenção de taxa para que você possa conhecer e se apaixonar. Um ambiente totalmente propício e seguro para jogadores recreativos que oferece o melhor PLO 5 e PLO 6 do mercado. Acesse o QR Code na tela e entre em contato. Como foi essa estruturação? Porque a gente sabe, assim, o mercado do poker, ele é basicamente fundamentado no jogador. E a gente está aqui, né, a gente tem as profissões satélite, que eu chamo, né, que é todo o entorno além do jogador e da mesa em si. Como que foi estabelecer esse momento, assim, esse espaço? Eu acho que o turning point foi a profissionalização. Antes não era profissionalizado, então com o tempo vieram profissionais trabalhando das suas próprias áreas, né? Antes era sempre um jogador de pôquer adaptado ao financeiro, um jogador de pôquer adaptado à comunicação, um jogador de pôquer adaptado a uma outra área. Então, quando a indústria realmente entendeu que, né, o contabilista tem que ser o contabilista, o financeiro tem que ser uma pessoa que tem finanças, aí o jogo começou a mudar. Eu acho que isso foi o principal elemento da indústria, assim, sabe?
O Na Zian minha trouxe esse opinião, ponto também como- hoje, né? Ele trouxe o Zian trouxe exatamente esse mesmo ponto que você trouxe agora. Né? Que ainda tem muito amadorismo, digamos assim, né? Mas que ele enxerga que o maior sucesso vem de quem consegue enxergar isso, que dá pra... que não só dá, como é importante que a gente tenha profissionais de fora, que a gente chama, né? Porque o poker é um mundo paralelo, né? Dentro, colaborando de forma mais profissional e competente também, né? E enxergar o poker como um mercado, né? Como um negócio, não só como um... Vocês tinham ideia que vocês iam fazer isso aqui? Do poker para a vida, um conteúdo exclusivo de podcast com um cunho ainda feminino, assim, porque existe uma linguagem feminina do que vocês trazem aqui, né? O nome do podcast, né? A linguagem da entrevista, ela é feminina. Vocês tinham ideia? Ideia alguma. Não. Inclusive, eu acho que é a hora de você ir pra lá e Explicar pra ela. contextualizar. Na verdade, não tinha. E a gente fala muito, o Vitão teve aqui também, né? E eu falei pra ele o quanto a gente reconhece e agradece por quem chegou antes, né? E abriu esse espaço pra gente. Porque, com certeza, a gente não estaria aqui, né? E você, por exemplo, é uma mulher que eu me inspiro muito, que eu admiro muito. Está aí há tanto tempo, sendo mulher, tendo a sua vida. E agora foi mãe também, né? E lidando com isso tudo, levando... E assim, a Josi, ela cuida de tudo. É tudo ela, assim, tudo ela. A Josi resolve. E eu não sei se agora talvez não esteja, mas até pouco tempo atrás era tudo a Josi. Então, assim, é muita coisa, né? Pra dar conta e fazer tão bem como você faz, e entregar tão bem como você entrega. Então, assim, obrigada por todo esse tempo que você tá aí. Eu falo que realmente abrindo espaço, né? Exatamente. Muita coisa mudou agora. Eu acho que as forças do poker, elas estão diferentes hoje, né? Hoje tem mais competição, mais concorrência, uma concorrência mais estruturada, né? Então, a profissionalização das áreas, agora ela passou para a profissionalização dos business mesmo, dos negócios, né? Eu acho que isso faz parte da maturidade mesmo do mercado, né? Então, porque é novo, né, gente? Por 15 anos a 20, assim, por um mercado inteiro bilionário como é o do poker, é muito pouco tempo, né? Se for ver. Eu acho que agora sim a gente tem um mercado um pouco mais maduro mesmo, assim, é o que eu percebo. Com forças competitivas, assim, bem estruturadas, legais, potentes, funcionando, assim, E que de forma beneficiam, né, boa. a comunidade como um todo, né? Isso. Porque quanto mais existe de oferta, mais a comunidade se beneficia e tem opções e é atendida principalmente, né? Exato. De diversas formas, inclusive, em diferentes formatos. Hoje o Tarão teve aqui também, né? É bem interessante, porque ele até tocou nesse ponto sobre a questão de que a gente tá fazendo um podcast, ele tem um podcast e um tem nada a ver com o outro. Né? Porque o mundo do poker ele é tão vasto, a gente tem tantas possibilidades dentro desse universo, né? Que quanto mais gente falando, é melhor para todo mundo, sabe? É importante. Então, sim. tem também o essa... PokerCast do Super Poker do Calil lá. Sim, que eu escuto o PokerCast 15 desde anos sempre, também. sim. Tá aí desde sempre. Então, assim, e tem espaço para muito mais, né? Para muitos outros conteúdos. Sim, porque cada um fala de um prisma, né? Cada um fala de um prisma. Quanto mais falar, melhor, né? Porque o nosso objetivo maior é furar a bolha e popularizar o poker cada vez mais. E até esse é um ponto que você sempre teve aí, né? Acho que uma essência do seu trabalho que é notável, assim, essa sua preocupação de sempre querer colocar o poker realmente, desestigmatizar, né? Nem sei se existe essa palavra, desestigmatizar. Enfim, tirar o estigma em torno do poker e resgatar ele como um esporte mesmo, né? Tirando essas questões negativas que existem também, né? Sim, que foi um trabalho que vem essencialmente da confederação, né? Então, por estarmos muito próximos ao trabalho da confederação de pôquer, que é a CBTH, acho que estava sempre muito ali dentro do trabalho com o Super Poker, eles dividiam o mesmo escritório, né? Então, a gente tem essa questão da indústria, né, de que a federação estava perto de uma empresa que era particular, vamos dizer assim, o que não acontece em outros esportes. Mas aí eu vi o trabalho muito reto da confederação para tornar realmente o pôquer com esse viés mesmo de esportes. Então, recebia, sim, dinheiro da indústria pela proximidade das empresas, mas trabalhava de uma maneira, assim, excepcional. Tanto que todos os esportistas que jogam pôquer, eles olham
a CBTH como um exemplo, né, de trabalho de gestão focado em esportes mesmo, focado em trazer benefício para aquela comunidade de atletas, né, vamos dizer assim. Então, sim, eu tenho orgulho de ter trabalhado muito próximo do Bill, do Igor, né, do Elton agora, para realmente trazer esse cunho. O CBPE, por exemplo, que é o campeonato de equipes, é o pôquer na sua essência mais competitiva que existe, assim, né? Assim, as pessoas estão aqui, não tem o dinheiro envolvido, elas estão pela paixão para defender o seu estado. É lindo E todo demais de mundo ver. vem, E esse ano foi tipo, gigantesco, né? Assim, tava vendo lá, nossa, é lindo demais. Todo mundo muito, realmente é isso, né? Essa competitividade vem da forma mais natural, realmente, porque não tem dinheiro envolvido, né? Exato. É por paixão, realmente, né? Exato. E no Super Poker a gente, na verdade, não sei se a gente fez um trabalho de popularização, eu acho que não. Eu acho que lá a gente fala mesmo para quem joga poker. O Super Poker sempre teve esse trabalho mais focado para o jogador de poker. Falar a linguagem de jogador. A gente sempre teve essa conversa lá, será que a gente abre? Será que a gente continua falando? Né, na transmissão mesmo, será que a gente tem uma linguagem um pouco menos técnica para atrair mais? No fim, acho que o nosso fechamento foi com o jogador. Né? Apesar de sempre tatearmos alguns conteúdos off-poker, né, de profissionais, de atletas que jogam poker, de celebridades que jogam poker, entrevistá-los, fazer um conteúdo bacana, tal, fazer até mesmo os conteúdos de entrada, como o educacional, mas acho que o nosso DNA no Super Poker foi falar um pouco mais. Eu acho que o que eu acompanhei de explosão foi o Akari, né, falando para um público off-poker, o Igor com a federação, com a confederação, e todo o trabalho ali em volta da confederação. Entendeu? Sim, sim, perfeitamente. E qual foi o processo de decisão por trás desse aspecto de manter o Super Poker para dentro da bolha? É uma questão comercial mesmo, né? Nenhuma mídia ela é isenta das suas diretrizes comerciais, né? A Rede Globo não é. Vocês não vão ser quando vocês tiverem patrocínios que vão te sustentar ou, né? Assim, sempre existe o cunho editorial e o comercial. Eles vão andar juntos, às vezes conflitam, às vezes não, mas foi a diretriz comercial. Os contratos que a gente tinha, eles tratavam mesmo de falar com o jogador de pôquer. Então esse foi nossa escolha. E eles noticiam muito também, né? É um portal de notícias, principalmente, né? Então, quem vai se interessar por isso, para esse tipo de notícia, é realmente jogador, né? Então, é isso, a gente vai... Vocês atendem, né, a parte comercial, entregando, levando o anúncio para frente, né? Para o público dele. É a essência mais pura também do marketing mesmo, né? Exato. E outro ponto também que eu acho muito importante trazer, eu até ressaltei um pouco ali, é sobre essa questão de ser uma mulher junto com tantos homens nesse mercado, né? Como você vê isso, como era quando você começou e como você vê agora esse mercado de modo geral para as mulheres, tanto falando profissionalmente, né? Aliás, profissionalmente não, porque jogadoras também são profissionais. Mas tanto na mesa quanto fora delas, assim. Eu acho que mudou pra caramba, né? Acho que eu sinto, assim, eu sempre tive muito apoio incondicional, assim, às minhas ideias, aos projetos que eu toquei, enfim. Então... Mas é uma coisa, eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. É difícil porque a questão, ela é estruturante, né, na nossa sociedade. O problema da mulher, às vezes, ela não ter alguns espaços, ou o jeito da coisa, ela é estruturante. Mesmo quando a gente está numa empresa que a gente enxerga que tem um tratamento equânime ali entre homens e mulheres, existem algumas situações que elas ainda acontecem por serem estruturantes e com as pessoas mais bem intencionadas do mundo, entendeu? Então, mas acho que assim, hoje a gente está numa posição muito melhor do que antes. Eu confio na evolução, confio nas coisas melhores. Eu vejo isso melhor hoje, sim.
A mulher, ela tá assim, ela conquistou todo lugar que ela deseja estar mesmo. E, enfim, eu acho que ainda tem muito o que fazer. E muitas vezes não são por ações individuais, mas sim coletivas. Eu acredito muito no trabalho coletivo que a gente possa fazer. E não uma coisa que possa ser uma inspiração. Ah, é uma inspiração, ah, legal, ok. Mas é uma, né? Mas a gente ativar e exigir cada vez mais um pensamento coletivo sobre o problema, acho que pode mudar um pouco mais dessas limitações estruturantes que existem ainda nas corporações, né? Isso significa, assim, né, altos cargos. A gente vê, né, altos cargos não tem mulher, a mulher está mais um esquema mais gerencial sempre, né? Para ela se empreender, ela tem que provar muito que ela é muito boa, assim, muito. Tem que ser fora da curva para dar certo e manter, principalmente depois da maternidade, vocês sabem disso, todo mundo aqui é mãe nessa sala. Menos o Kaique. Então, você tem mãe, é. Mas é isso, mas acho que, assim, a gente é muito aguerrida, né? As mulheres, elas conseguem, sim, com foco e com paixão pelo que faz, se posicionar de uma forma que ela consegue quebrar, ir quebrando, né, dando uma cotoveladinha aqui, outra ali, e sempre retorna para o desafio, para o seu desafio interno, dos conflitos, onde é né, um momento muito solitário ali, mas eu confio na evolução. Eu sou positiva, sou otimista. Também sou, viu? Bastante. São as cotoveladas para fora e as cotoveladas internas também. Tem que ser nessa base mesmo dessa, infelizmente, né? Não vai ser tranquilo, né? Tem que ter um movimento. Agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Pix Poker por também ser nossa apoiadora. Assim como a Loba Cash, a Pix Poker nasceu de um propósito, de uma paixão muito grande pelo poker. E lá, você recreativo vai encontrar o ambiente perfeito para juntar a agilidade do Pix com a emoção do poker. Vem pra Pix Poker. Então, agora falando um pouco sobre o nome do podcast, e esse que pra mim é o momento mais importante, que foi o que motivou a gente a fazer esse podcast, né? E aí, por isso que às vezes tá vendo o povo saindo chorando daqui, acontece. Porque acontece. A La Loba, né? Você já leu Mulheres Correm com Lobos? É meu livro de cabeceira, tá lá. É uma bíblia, pra né? consulta, né? Então você sabe quem é a La Loba nesse livro, né? E que ela tá ali na floresta escura recolhendo ossos, trazendo eles de volta à vida, né? Uhum. E eu me identifico muito, acho que a maioria das mulheres se identifica, né? E quando a gente foi dar um novo nome para a agência, quando a gente se juntou com a Fê, né? Lá há muito tempo atrás, há 7 anos, a gente tava tentando o nome do poker. Tava tentando um negócio do poker ali, mas não tava colando, sabe? Não bateu. E aí, falei, Fê, vamos lá, Loba, ela vamos. E foi, às vezes, é que nem você falou, é notável que é feminina, é notável que é diferente do mercado, etc. Mas era isso, era a essência, né? E aí, nesse momento, assim, a gente pede para os convidados falarem, agora eu gostaria de ouvir de você. Qual foi o momento da sua vida que você esteve nessa circunstância aí de ter que se juntar e se levantar e se refazer, enfim, pessoal ou profissional? Foi recente. A maternidade é meu principal momento de vida, morte e vida, que é o tema do livro, é deixar morrer, deixar nascer. Então, acho que desde o ano passado, né, a gravidez não me trouxe Ninguém me falou que iam nascer 2 crianças. Olha, depois que você fica grávida, vem 2 pessoinhas aí, viu? Então, acho que esse momento de lidar com a maternidade aos 45, né, e olhar o mundo em torno, né, as minhas relações de pessoas com a família mais velha, morrendo, tendo problemas de saúde, né, e eu já numa meia-idade, e ter o contato com uma vida tão... de uma sementinha, assim, sabe? Então, isso é um processo que tem muito a ver com mulheres que correm com lobos, né? Que é ter o contato com a deteriorização, com a morte, né? Com as coisas se deteriorando, normal, que é da vida,
e com coisas nascendo. Então, o que eu vou deixar nascer, o que eu vou deixar morrer? E isso eu não estou falando só de pessoas, mas de relações também, especialmente por um momento pós-política, né? Só por aquelas eleições, pós-pandemia. Então, é deixar muita coisa assim partir e um renascimento de duas crianças que eu e o Ari concebemos, assim. Então, acho que é um momento mais estruturante da minha vida até hoje, é esse recente, com certeza. E recheado de muitos desafios também, porque nós tivemos os desafios de saúde depois da gravidez, então, também que eu tive que ser muito resiliente ali do nascimento até uns 8 meses ali do meu entorno com os bebês. Bom, Josi, no seu caso, como são 2 bebês, né, e eu também sou mãe, a Jéssica também é mãe, a gente sabe a dificuldade que é conseguir seguir, né, a nossa carreira profissional, seguir sendo a gente, embora é um processo bem difícil voltar a ser a gente. Aliás, a gente nunca volta, né, depois da maternidade. Mas, enfim, então é muito importante ter uma rede de apoio, né, e como que é isso pra você? Quem te ajuda e, enfim, porque não dá, acho que com um já é muito difícil, agora com 2 não tem como, né? Sim, é bem complicado. Só quem tem gêmeos consegue imaginar o que é cuidar de gêmeos. Porque quem tem um, não imagina a logística dos braços que faltam ali na hora de ninar, de dar Gente, tá banho, doido. Já. de dar comidinha, né, na hora de dormir. Então, eu nunca fiz isso sozinha. Eu tenho pessoas que me ajudam a fazer a cuidar dos bebês, né? Então, até os 8 meses foi muito assim, cuidado. Uma criança, ela é cuidada até os 8 meses. E como os meus pais, eles são do interior e os pais do Ari também não moram aqui, são de Belo Horizonte, nossa família também não mora aqui em São Paulo, tios, enfim. Então, eu conto com ajuda, sim, com pessoas maravilhosas que trabalham comigo e também com ajuda de amigos, assim, emocionalmente falando, né, de um apoio psicológico ali no entorno, que são grandes amigos que moram aqui em São Paulo também, que me dão esse estofo, sabe? Uma é a Patrícia, que trabalhava no BSOP, agora ela está trabalhando no H2, a Patrícia Batega, que ela é produtora, nós somos juntas, assim, desde muito tempo, e ela trabalha no poker também, então ela estava sempre lá. Minha prima, um grande amigo meu melhor amigo do interior que mora aqui, então sempre estou tendo esse apoio, mas é um lugar solitário, né? Também, né? E é muito isso de... e é muito isso que eu trouxe antes, né? Se você quiser falar também sobre isso, que a gente some, né? A gente desaparece. E você ainda com 2, então, assim, cadê a Josi, né? Tipo, onde que eu tô aqui no meio disso? No meio desse caos, dessa privação de sono, dessa fome, desses choros, dessa... A gente sente até, às vezes, meio... Não incompetente, é uma palavra muito forte, mas, na verdade, sem saber o que fazer, né? De verdade, ali no meio daquilo tudo, a gente desaparece. Então, eu acho que é um momento muito, muito único. Eles são quanto tempo? Eles são quanto tempo agora? Que você voltou a pensar como você? Ai, bastante. Talvez uns quase 3 anos depois, assim. Uhum. E Porque... você? Eu tenho um filho de 1 ano e meio, então ainda tô nesse processo. Ainda tá. porque ela já tem 7, mas tem ele ainda, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, nesse período, em algum momento você questionou a sua carreira em detrimento da maternidade? Não, nenhum momento. Até por eles, né? Tem uma mãe que, para mim, assim, eles vão me enxergar como potência trabalhando. E isso é o que eu posso entregar de mais interessante para eles, que eu entendo, entendeu? Já que o meu trabalho também permite eu ter uma flexibilidade de ter um tempo de qualidade com eles, né? Manhã bem lentinha com eles, tal. Nós não somos pessoas que temos que entrar 8 horas da manhã para trabalhar, 9 horas da manhã para trabalhar. Então, a gente consegue ter uma manhã, se a gente quiser, com os nossos filhos. Então, essa possibilidade é um privilégio, eu sei entender que é um privilégio. Eu agarrei os privilégios que eu tenho de poder ter momentos de qualidade com ele. Porque eu sei que não é assim para todas as mulheres, né? É sempre carregado de muita culpa e de muito sofrimento. Deixar o bebê ir trabalhar, licença de maternidade curta, às vezes, né, a pessoa autônoma não consegue ter, precisa trabalhar em casa.
ficar no home office, né, dar conta né, da casa do bebê, com pouca ajuda. Então, é um privilégio, sim, eu entendo, poder passar tempo com eles. E isso eu tenho de manhã e à noite. Muito, né? É um privilégio muito grande mesmo. E é isso. Eles são quanto tempo agora? 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Você tá ainda nesse... Já deve ter dado talvez uma acomodada em muita coisa, né? Que nem você falou, já tem a rotina, já tá estabelecido e tudo mais, mas é sempre desafiador, né? E então você tá no meio desse processo aí também de se reencontrar, né? E você considera o seu trabalho um lugar que te ajuda a ser meio que um ponto fixo, digamos assim, né? Em todas as Joses que existem, assim? Um ponto fixo. Um ponto fixo, eu digo assim, um lugar seguro, sabe? Sei lá, um lugar comum. Ele, tipo assim, o estável, sabe? Talvez, não, mas mais que isso, eu queria dizer um ponto fixo no sentido dele estar ali, sabe? Tipo, no meu trabalho eu tenho que fazer isso aqui, então aqui eu consigo exercer isso aqui que eu já faço há algum tempo. Porque todos os outros lugares da sua vida, eles mudaram, né? Eu Basicamente. entendi o que você quis dizer. Sim, é um momento referenciar, que tem uma referência, né? Que a gente consegue ter é uma Isso, bússola. uma comunicadora, Ele é né, gente? autorreferendado, vamos dizer assim, né? Assim, ele tem um ponto, assim, ele está marcado com um pontinho de localização do Google ali, sabe assim? Porque é ali que a gente, né? Pelo menos é o que eu sei, mesmo que eu sente na minha mesa e eu fique pensando e não executando coisas, mas é um lugar organizador porque não tem muito desconhecido como a gente tem na maternidade. Por isso que muitas mães falam, eu vou para o trabalho para descansar. Não é bem isso, na verdade, eu acho que é isso que você falou aí, é o ponto de referência onde você pode saber o que você vai encontrar. E na maternidade não é assim, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar no minuto seguinte. Então, é isso mesmo. Ele é um lugar que ele é muito, muito de localização mesmo, de bússola. Você estava comentando na hora que chegou, né, perguntando para a Jéssica sobre a questão da rotina das crianças, né? Então, acho que fazendo uma analogia seria meio isso, assim, né? Tá tudo mudando, né? Então, você tira a criança de toda a rotina dela e quando isso acontece, você tenta manter o máximo possível como era, né, ali. Então, no momento que você tá, né, que a gente, na nossa vida, a gente muda tudo, né, o seu trabalho permanece. Então, ele tá ali e meio que talvez pode ser um norteador mesmo, uma bússola. E muitas mulheres também acabam mudando de carreira ou se afastando da carreira também por essa questão. Também por não encontrar esse ponto de apoio, né? Porque a sua carreira, ela te proporciona ter esse espaço. Sim, proporciona sim. Com Sim, certeza você vai inspirar muito eles, né? Pra gente já uma inspiração e eles vão crescer com muito orgulho da mãe que eles têm. E por estar aqui fazendo, né, e sendo, apesar de tudo, né? Obrigada. Você sente que muita coisa mudou, assim, no seu trabalho após a maternidade? Então, eu sinto que eu deixei de brigar por alguns projetos que eu poderia ter brigado, mas por eu estar em licença maternidade, eu não pude ir atrás de coisas que eu gostaria de ter desenvolvido, vamos dizer assim. Então, se mudou assim, por uma questão da pausa mesmo. A empresa precisava de alguns projetos emergenciais para aquele momento e eu não pude fazê-los, ou não pude me desenvolver, ou, né, desenvolver esses projetos por conta da pausa. Né? Então, mudou. Não, acho que é a gente que muda mesmo, mas no lugar onde eu estou hoje, que é no Super Poker e com projetos no H2, então, as pessoas com quem eu trabalho ali, eu trabalhei muito com o João Marcelo ali dentro do H2, né? E o Igor mesmo, nesse período da licença maternidade, então ele foi um grande apoio para que eu pudesse dar essa pausa que eu tive, que teve que ser um pouco mais alongada, com muita tranquilidade. Aí quando eu voltei, mudou. As empresas estavam mudando, e não necessariamente as minhas funções mudaram porque as empresas estavam se mexendo. Mas o impacto foi o mínimo possível por causa das pessoas com quem eu trabalho, das pessoas com quem
eu tenho sociedade, eu sou parceiros, porque essas pessoas é que não deixaram a coisa mobilizar, seguraram a minha onda mesmo, entendeu? Seguraram a minha onda, mas tá cheio, né? E eu acredito que a mulher ela acaba ficando nesse lugar mais fragilizado do mercado no aspecto de que sempre recai sobre ela as maiores responsabilidades da criança, né? Então, ela é lá realmente extremamente competente, porém, se a criança falta na escola porque tá doente, quem que vai ter que faltar, sabe? E aí sobra para a mulher isso. Então, é mais um lugar que às vezes a gente perde espaço, como você trouxe, por questões que não são nossa culpa, na verdade, né? Que Não, simplesmente total. são... É uma demanda e aí geralmente é isso, cadê a mãe da criança, né? Impressionante, quando a criança faz alguma coisa, cadê a mãe dessa criança, né? E o pai tá onde? Sim. É uma questão muito, muito forte, assim. Óbvio mas que não tem que são fazer- todos, né? Obviamente todos os casais, todos os homens que são assim, é estrutural. Acho que é o ponto que a gente trouxe desde o E começo. tem recorte de classe nisso, né? Tem Muito. muitos recortes de classe. Porque para a mulher que tem a mais baixa renda, é ainda pior. E para a gente pode e deve cobrar mais o parceiro, porque está em condição de igualdade financeira, muitas vezes. A economia gira todas as relações que a gente tem. Então, não dá para falar muito das diferenças de gênero e de raça se a gente não falar economicamente delas, né? De onde vem. Então, quando a gente está num nível financeiro e emancipado na carreira com o nosso parceiro, então é possível cobrar, na minha visão, um pouco mais. Né? E muitas vezes, né, a sociedade não tem esse tratamento igual de possibilidades. As escolhas são menores. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar, de fato, das emancipações todas e dos preconceitos que a gente sofre, porque o que a gente sofre Não necessariamente. nunca vai ser o que outras mulheres passam. Existe um geral que é assim, é estruturante, mas eles vão Vão tendo tendo níveis, muitas né? nuances, A gente está num ponto eu acredito que de privilégio, né? E eu encaro a ocasião da maternidade como um potencializador. Então, assim, quando eu te pergunto o impacto que isso teve na sua carreira, é mais de o que mudou para você emocionalmente, como você encara problemas, situações que talvez antes você não encararia de uma certa forma e hoje você encara com mais leveza, talvez, porque, né, a maternidade traz isso pra gente, perspectiva. Eu não sei te responder ainda essa pergunta, que eu acho que está muito num processo ainda. Tá muito recente, né? Eu sinto isso também. Eu não sei o que mudou, assim, de cabeça, assim, de resiliência. Não, porque eu sempre fui muito nerd, eu sempre fui muito... Assim, uma das minhas qualidades é a produção, entendeu? Sempre fui muito focada em produzir coisas. E meus filhos fazem parte de uma produção de um enlace, assim. Então, eu não sei te dizer assim, se mudou para mais resiliência. Eu estou para descobrir ainda o que é que foi essa mudança, mas com certeza eu me sinto muito mais, como é que eu vou dizer? Existe uma plenitude mesmo que a maternidade entrega e que quem não é mãe não consegue medir ainda, nem os homens, né? Tá para nós mulheres sentir essa dor, essa delícia mesmo de estar num momento pleno, mas às vezes com culpa, num momento pleno, mas às vezes sofrendo, né? Querendo estar aqui e ali e tendo as duas coisas ao mesmo tempo. Esses momentos um pouco mais duais, assim. Acho que nós duas estamos sentindo isso nesse momento, né? Uhum. Tá dando pra sentir essa energia. Pela idade, né? Queríamos, dos a filhos. gente quer estar vivenciando esses momentos importantes, mas também quer estar em casa. Exatamente. Fica-se pra um lado e pro outro, né? Uhum. Mas as coisas se acomodam, né? Se acomodam. Ó, tô aqui... Depois de quantos anos? Depende, né? Mas cada caso é um caso mesmo, né? Mas, ó, o Ícaro tá com 7, então acho que não mais que 7.
Porque já foi passar férias sozinho, já tá. Já tem a vida independente dele, né? E pronto, então. Isso com a minha filha mais velha, que tem 6 anos, é muito mais fácil. Não tanto, mas é mais fácil, com certeza. Agora é hora daquela pausinha aqui no episódio pra gente trazer mais uma dica incrível pra vocês. Bom, gente, vocês já sabem que aqui no AlobaCast nós estamos sempre prontos para dar as melhores dicas e estratégias pra vocês, né? E agora vamos falar das partidas de poker. Seja uma partida aí, um home game com seus amigos ou até um baita evento de poker, quando a gente fala em material, fichas, mesas, não tem como não falar na Real Poker. A Real, ela é fornecedora exclusiva dos maiores eventos como WSOP, BSOP. Então chegou a hora de você transformar suas partidas em uma experiência de alto nível com a Real Poker. Acesse o site deles através do QR Code na tela ou pelo link na bio do nosso Instagram. Eu acho que a gente tá chegando no final e assim, já fica o convite para você voltar na próxima para responder essa pergunta, que espero que você já consiga, que as coisas tenham se acomodado. Né? Obrigada por estar aqui hoje, ainda mais essa hora, que já é essa hora de estar quase lá. Desculpa, houveram uns imprevistos aqui hoje, a gente acabou atrasando com ela, então desculpa mesmo por isso, mas... Nossa, foi incrível te receber. E te recebendo e te ouvindo, é muito bom te ouvir, que você vem com essa calma, né? Com essa serenidade, com essa... Certeza. Mas nem... não sei, são muitos adjetivos ali. É muito inspirador e eu tô me sentindo mais acelerada ainda do que eu já sou. Porque quando coloca ela aqui, né, nessa plenitude, ela usou a palavra, né, nessa plenitude aqui, dentro das suas limitações, dúvidas, né, dificuldades nesse momento que ela tá passando, e ela vem com esse jeito assim. Foi até meio que eu senti uma sinalização, calma mesmo, me respira, sabe? Então foi bom dobrado de ter aqui. Não é? Muito bom. Isso é prática, viu? É. Tem uma outra Josi que vocês não conhecem, que é uma Josi que está fazendo e está terminando uma formação de eutonia, que é uma prática de autoconhecimento corporal e de equilíbrio de tensões. Ah, tá vendo? Ela tá personificado. Psicológicas, físicas e espirituais. Aí, num outro momento, no segundo momento, eu conto um pouquinho mais para vocês. Nossa, quero muito saber sobre isso. Sobre essa... E é isso que eu falo, do lugar de certeza, né? Sim, agora a certeza fica muito mais evidente, né? Faltou uma coisa, né? Lembra que o Vitão pediu pra perguntar pra ela? Da vez que era... E uma vez assim, que te deram ali, por engano, o cartão do quarto e cobraram 70 e tantas cervejas no seu quarto. Foi ele. Foi ele? Eu não sei, foi ele. Será que foi uma Ele pediu pra perguntar o que aconteceu aí nessa história. Filho do mal. Vitão. Gente, será que ele tá usando a gente pra revelar isso pra ela agora? Ele tá. Será que ele queria me contar que foi ele? Eu acho que ele tava carregando essa culpa. Será? Porque eu já até esqueci, né? Onde foi que ele falou? Panamá? Foi alguma coisa assim, foi numa viagem, eu não lembro exatamente onde. Foi um LAPT. Não, foi um LAPT. Foi um Panamá. Eu acho que foi um Panamá. Eu não podia nem pagar. Eu não conseguia nem pagar o que veio no meu quarto de coisa. Alguém, ou quem, ou não sei se todos, ou um conluio, ou os queimadores de colchão da TV Poker Pro na época, que eram eles, os prisioneiros que queimavam colchões. Eles usaram uma quantidade assim, estratosférica de cerveja e foram colocando no meu quarto. Eu cheguei e falei assim, não, eu não comi, eu não sei quanto. Então, por isso que eu acho que foi um grupo. Eu acho que foram eles, isso é da mãe. Foram eles, entendeu? Certeza que foram eles. Cara, eu não paguei, obviamente. Assim, isso aqui eu não consumi, não assinei, me dá assinatura. Tava tudo sem assinar, só escrito Josi. Gente! Sem assinar, escrito Josi. É verdade esse bilhete, né? É verdade, Gente, era uma comanda, era um bolo assim de comanda. Josi. Assim, eu não consumi, não é minha assinatura, nem minha letra. Não paguei, obviamente, mas o Vitão lembra ele dessa. Vitão, quem foi? Se ela que foi a vítima já tinha meio que esquecido e ele lembra ainda, tem coisa aí. Tem coisa aí. Tem coisa aí, Jota. Agora sim. Muito obrigada. De novo. E esperamos na próxima para saber mais, inclusive, sobre essa formação aí. Vou contar Quero para muito vocês. saber.
Obrigada a vocês, foi um prazer enorme, sucesso, vida longa para La Loba. Vocês vão ter em mim uma forte divulgadora do trabalho de vocês são incríveis. Eu gosto muito de ver essa pegada. O mundo, ele tá mais feminino e as competências daqui para frente, elas são femininas, que vão fazer... Não tô fazendo guerra de sexo aqui, não. Competências femininas que os próprios homens desenvolvem também. A gente vê muitos homens que eles têm uma personalidade feminina, que é uma coisa mais agregadora, mais construtiva, mais que chama coisas juntas, que eleva. Então, o mundo ele tá caminhando para habilidades mais femininas, sim. Então, eu acho que vida longa, vocês têm tudo para dar tudo muito certo e ser um sucesso absoluto do trabalho de vocês. Ai, que assim seja, Podem né? contar comigo. Muito obrigada. Você também Obrigada com a gente vocês. sempre, viu? Esse episódio foi apresentado por Yasmin Kochinski e Jéssica Batista. É uma iniciativa de La Loba Content com coordenação de Yara Kochinski. Produção e pós-produção de Take Content e apoio de Copag, Real Poker, Liga Particular, Pix Poker, Smart Fichas, Midasware e Lobzy.